Que tempos difíceis esses que nós temos vivido, não é verdade? Além das dificuldades decorrentes da pandemia, além, enfim, das dificuldades também econômicas, políticas, sociais, temos, dia após dia, visto a liberdade sendo cerceada e, por que não admitirmos que a própria igreja cristã tem sido cada vez mais, primeiramente, jogado para o espaço privado, né? O seu discurso tem sido expulso dos meios públicos e, pouco a pouco, uma perseguição um tanto sutil, velada, tem acontecido, mas ela está crescendo. Isso, evidentemente, nos deixa preocupados. Isso causa em nós ansiedade, causa em nós tristeza, causa em nós, enfim, uma série de pensamentos negativos, né? Enfim, o povo cristão do primeiro século vivia uma situação, eu não vou dizer parecida com a nossa, porque era uma situação muito pior, né? A perseguição que havia ao evangelho naquele tempo era uma perseguição escancarada, né? Ela não era velada. E as dificuldades com relação à saúde, à economia, eram muito piores do que no nosso tempo. Mas o homem era igual, o ser humano era igual, à inclinação, à tendência de se preocupar, de se tornar angustiado, de tentar resolver as coisas com o próprio braço, era igual, era semelhante a nós. O apóstolo Pedro está falando nessa primeira carta com a diáspora, que eram justamente as igrejas que estavam sendo formadas das sinagogas e entre os gentios convertidos espalhados para fora de Israel, né? Ele especificamente está se dirigindo aos que estavam no que era, naquela época, o norte da atual Turquia, né? E as palavras deles, as palavras de Pedro, elas se aplicam perfeitamente aos nossos dias. E olha só o que ele diz aqui no capítulo 2, foi objeto da nossa última pregação, que o cristão perseguido, ele é consolado. Por quê? Porque ele vive a realidade presente da salvação, uma realidade que será revelada plenamente na volta de Cristo. Por isso, esse cristão que é consolado deve se despojar de toda maldade, de todo dolo, de toda inveja, etc., e buscar uma base sólida para crescer na salvação. Não empurrando a salvação só para a outra vida, mas para crescer na salvação no presente, vivenciando a salvação, fruindo dessa salvação. Bom, essa base sólida, ela foi desprezada pelo mundo. Jesus Cristo foi desprezado, foi rejeitado pelo mundo, mas ele se tornou a pedra angular na vida de todo aquele que crê. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Não sei se você já observou o que acontece com as pessoas que cometem suicídio, ou com as pessoas em geral que estão desgostosas com a sua vida, que odeiam a si mesmas e passam a odiar o próximo também. Em geral, essas pessoas fazem isso porque elas não podem dominar a sua própria natureza, a sua própria identidade, que é perversa. Ou fazem isso porque desconhecem qual é o real propósito das suas vidas. Ou fazem isso porque são incapazes de alcançarem merecimento ou dignidade diante de Deus e dos homens. Então, estamos falando de 3 coisas aqui: identidade, propósito e dignidade. Então, em contraste, aqueles que, conforme Pedro diz no versículo anterior, versículo 8, né? Os que tropeçam na palavra, que foram postos para isso mesmo, em contraste a estes, Pedro apresenta quais são as características distintas daqueles que estão sendo preparados para a salvação, daqueles que têm a sua vida edificada sobre a pedra que vive. Portanto, o tema de hoje
será esse: características da vida edificada em Cristo. E a primeira dessas características é que aquele que edifica sua vida sobre a pedra viva, sobre a rocha angular, ele possui uma nova identidade. Estão prestando atenção? Possui uma nova identidade. Pedro diz: aqueles que tropeçam na palavra, né, que sendo desobedientes para o que também foram postos, né? Vós, porém, então ele fazendo aqui o contraste, vós, porém, versículo 9, sois raça eleita. O contraste está colocado aqui. Os que creem em Jesus Cristo, os que têm Cristo como pedra angular, são diferentes dos que desobedecem. E eles possuem uma identidade, uma natureza distinta. E o primeiro aspecto dessa nova identidade é que ele é raça eleita. Como raça eleita, ele está aqui usando a palavra para etnia, né? E as duas principais etnias que sempre está em perspectiva no Novo Testamento é a etnia judaica e o resto do mundo, os chamados gentios, tá certo? Então, todavia, Pedro está dizendo: vocês, porém, são uma nova raça. Deus não está tratando vocês como judeus ou como gentios, mas vocês são uma raça distinta, uma raça diferente, uma raça nova. É uma raça que, conforme ele diz aqui, foi eleita, foi escolhida por Deus, foi amada, tá? É exatamente o oposto daqueles que tropeçam na palavra, que foram postos para isso. Nós falamos um pouquinho sobre a questão de como repercute a predestinação, né, a eleição eterna de Deus para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que se salvam, é evidente no texto, são eleitos, são escolhidos, são amados. E vejam, as profecias do Antigo Testamento, elas falam muito sobre isso, sobre quem seria o povo de Deus, quem seria o povo eleito, o povo amado. Pedro parece que lembrando-se dessas profecias e aplicando-as, não uma raça humana, mas é lógico que é uma raça de humanos, mas não a um dos povos, a uma das linhagens da terra, e sim a igreja. Duas passagens já foram mencionadas aqui na liturgia. Uma delas, Isaías 43, que no versículo 10 diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Deus está chamando aqui uma raça que era desobediente, que era incrédula, mas dizendo que o amor dele ultrapassaria essa barreira e eles seriam suas testemunhas. Tá? Pedro está aqui justamente pensando nisso. Ora, quem são essas testemunhas? É a igreja do Senhor. E Êxodo 19, 5 e 6, fala daquele povo que ouviria, né, a aliança de Deus. Eles seriam sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Seriam reino de sacerdotes, seriam nação santa. Um texto muito parecido com este que acabamos de ler, evidentemente. Uma segunda nuance aqui dessa nova identidade é que eles seriam também um sacerdócio real. Significa, já explicamos também um pouco sobre o que é o sacerdócio universal do cristão, ou seja, todo cristão, pelo novo caminho que Jesus Cristo criou pelo véu da sua carne, ele tem condição de chegar diretamente a Deus sem necessitar de um intermediário humano, sem necessitar de um mediador. Nós só precisamos de um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Não é um pastor, não é um padre, não é um santo que já morreu, não é a mãe de Jesus. Somente Jesus é o nosso mediador, o que significa que nós temos acesso livre e direto a Deus por meio de Jesus Cristo.
Então, somos sacerdotes, e os sacerdotes são mediadores. Mas ele está dizendo aqui que nós somos um sacerdócio real. A igreja de Cristo, aquele que tem a sua vida alicerçada sobre a rocha, ele é um mediador entre Deus e aqueles que ainda não o conhecem. Porque a palavra real está apontando para o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, e está apontando para o reino de Deus. Significa que nós não estamos aqui representando igreja, nós não estamos aqui representando pastor, nós não estamos aqui representando um conjunto de doutrinas que recebem um determinado rótulo. Nós somos aqui sacerdotes do reino, sacerdócio real. Terceira nuance aqui desta nova identidade, somos uma nação santa. Eu estou me incluindo necessariamente nisso, né? Somos, a igreja de Cristo é uma nação santa. Aqui ele usa uma palavra que é quase um sinônimo de raça, né? Que é nação. Mas a ênfase aqui é que ela não é apenas escolhida, mas ela é também separada. Essa nação, ela não vive com a finalidade neste mundo. Ela não é uma nação como as outras. Ela não está aqui apenas comprando e vendendo coisas. Ela não está aqui disputando o poder deste mundo que vai passar, que vai se desfazer abrasado. Ela está, sem dúvida alguma, separada, porque ela não pertence a este mundo. Ela é uma nação do reino dos céus. É uma embaixada avançada, um posto, né, que está numa outra nação, num outro território. Essa nação somos nós, dentro das paredes da embaixada, é uma nação que está ali, e nós somos essa embaixada, somos a nação que não pertence a esse lugar, que não tem objetivos neste mundo, cujos sonhos, os valores, as emoções não dizem respeito às coisas deste mundo. E, por fim, ele diz que a nossa nova identidade, ela passa pela seguinte afirmação: povo de propriedade exclusiva, ou, literalmente, povo para aquisição de Deus. Isso significa, sendo bem direto, que nós não somos um povo sem Deus no mundo. Nós temos um proprietário, a igreja tem um dono. Tá? A igreja tem um dono. Muitas das nossas frustrações nessa vida é porque há usurpadores, pastores que se dizem donos da igreja, famílias que se dizem donos da igreja, bispos que fundam suas próprias igrejas e depois se dizem donos, lugares onde o governo manda e desmanda na igreja, né? Política, etc., etc., mas a igreja invisível, a verdadeira igreja, aquela que será arrebatada, ela não tem dono humano. O dono dela é o Senhor, nosso Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Significa que Deus só tem esse povo, e significa que esse povo só tem um dono e nenhum outro, que é nosso Deus. E juntando tudo, raça, sacerdócio, nação, povo, isso nos aponta para uma coisa muito especial, é que a nossa nova identidade, a nova identidade da nossa vida alicerçada na rocha que é Cristo, é uma identidade comunitária. Nós temos uma vocação para sermos uma comunidade. Né? Nós não somos chamados no individualismo. Lógico que Deus tem um chamado específico para cada um, mas uma vez que somos chamados para sermos um povo, né? Então, qualquer hora a gente vai voltar a esse assunto dos desigrejados, essa coisa toda. Existe um discurso muito pernicioso no sentido de eu adoro a Deus do meu jeito, eu busco na minha própria casa, do meu próprio jeito, etc., etc. Mas não é o que diz aqui. Deus chamou a cada um de nós, mas nos chamou
comunitariamente para o glorificarmos como um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo, uma raça que lhe pertence. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, além de recebermos uma nova identidade, aqueles que têm a sua vida edificada sobre a pedra angular recebem também um novo propósito. Ok? Memorizaram isso? Aqueles que têm a vida edificada em Cristo recebem um novo propósito. E esse propósito está no finzinho do versículo 9, a partir da palavra para, né? Da palavra a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito, portanto, da nossa vida alicerçada em Cristo é a proclamação. A nossa nova identidade, ela serve a um propósito proclamacional, a fim de proclamardes. Ou seja, nós fomos feitos nova criatura, nova natureza, nova identidade, não para vivermos em si mesmados, não para vivermos assim, olhando para o próprio umbigo, mas fomos chamados para servir. E esse serviço, ele envolve principalmente a proclamação. E proclamação do quê? Diz aqui, das virtudes. Essas virtudes, né, a palavra virtudes, é a mesma que os gregos usavam lá para os seus falsos deuses, aqueles deuses da sua mitologia. Mas se entendia quase como super-heróis, né? Cada herói tem uma força, né? Cada herói tem um tipo específico de força. Então, essas eram as virtudes daqueles deuses, virtudes estáticas, sabe? Eles eram deuses limitados, eles eram na cabeça deles, porque eles nunca foram, nunca existiram, mas na cabeça deles eram deuses limitados, deuses que cumpriam determinados papéis, né? Deus da guerra, né? Deus da morte, Deus do amor e por aí vai, ok? Enfim, mas aplicando, né, uma visão bíblica, e certamente Pedro tinha isso em vista quando usou essa palavra, nós imaginamos ele resgatando as virtudes de Deus na história com o seu povo, olhando novamente para o Antigo Testamento, que era a Bíblia da sua época, né? Então, virtudes aqui são o caráter dinâmico dos maravilhosos feitos de Deus, ou seja, o Deus que intervém, o Deus em conexão com o seu povo, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que mandou o maná, né? O Deus que deu a sua lei no Monte Sinai, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que fez cair fogo do céu, o Deus que, sobretudo, enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Então, as virtudes daquele que vos chamou já aponta aqui claramente uma dessas virtudes. Lá atrás, a gente tinha lido no capítulo 1, versículo 15, né? Que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos. Então, esse tema é um pouco recorrente aqui. Ele está sempre falando que Deus nos chamou, você é crente porque Deus te chamou. É isso que ele está dizendo. E essa é uma virtude de Deus. Ele não apenas coloca patente a salvação em Cristo, como o cartório faz, né, com os proclames, põe no mural lá e vai lá ver quem quiser. Não. Deus é aquele que, além de colocar claro isso na sua escritura, ele te chama pela vocação da palavra, o chamado exterior, e te chama interiormente pelo chamado do Espírito Santo, a vocação eficaz. Então, com isso, nós entendemos que a característica desse chamado é de transpor uma pessoa das trevas, ou seja, da ignorância, da cegueira, da sujeira, da perversidade, do pecado, enfim, para a sua maravilhosa luz, que é a sua salvação. Então, resumindo, Deus te chamou para ser salvo.
e você ouviu esse chamado e recebeu força para atender esse chamado. E hoje você não está mais na escuridão, você está na luz. Então você tem uma mensagem para passar adiante. Você tem uma virtude que é Deus trabalhando na sua vida, Deus caminhando ao seu lado, Deus dinamicamente mostrando maravilhosos feitos na sua vida e na vida da igreja. Fato este que deve ser proclamado. Então, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é uma via de duas mãos. É, por um lado, seguir aquele que chama e, ao mesmo tempo, proclamar a virtude daquele que chama. Então, eu estou seguindo a Jesus e, enquanto sigo, eu proclamo Jesus aos que ainda não estão seguindo. Este é um propósito que dá sentido à nossa vida, que dá um rumo, que dá uma razão para viver. O ser humano não vive sem propósito. E nós acabamos de ver que aquele que está com a sua vida alicerçada na pedra angular, ele possui uma nova identidade e ele possui um novo propósito em Cristo. Mas, para finalizar, aquele que edifica sua vida em Cristo recebe também uma nova dignidade. Anotou isso? Recebe uma nova dignidade. Versículo 10 diz o seguinte: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ora, Pedro faz questão de lembrá-los e de nos lembrar também que nós, antes desse chamado maravilhoso, eficaz da parte de Deus, nós não éramos povo. Ou seja, não existia nenhuma característica hereditária, genética, que nos fizesse herdeiros de qualquer promessa ou de qualquer herança da parte de Deus. No Velho Testamento, o judeu ainda poderia afirmar que, por ser filho, né, de Abraão, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, então ele era herdeiro das promessas, né? Aí, em João capítulo 8, Jesus Cristo refuta o judeu que pensava dessa forma, dizendo para eles que não, que Deus poderia fazer até pedras se transformarem em filhos de Abraão. Mas filhos de Abraão são aqueles que seriam gerados pela fé. Né? Então, a passagem continua afirmando que vocês não tinham alcançado misericórdia. E o tempo do verbo aqui dá a entender que vocês estavam tentando alcançar a misericórdia e não conseguiam. Então, por mais que qualquer um de nós no passado se esforçou para alcançar o favor de Deus, para encontrar o propósito na vida, para, de alguma forma, recompensar a Deus ou pagar pelos nossos malfeitos, pelos nossos pecados, nenhum de nós encontrou méritos suficientes para tal. Nenhum de nós se achou digno de ser chamado filho de Deus. Nenhum de nós. A gente já não tinha herança genética e não possuía também a dignidade, não encontramos misericórdia. Mas o texto diz: agora sois povo de Deus. Deus, ele preordenou para a sua igreja as promessas e a herança que ele tinha prometido a Abraão, não pelas vias hereditárias, mas pela fé, de forma que nós somos filhos das promessas que foram dadas ao pai Abraão. Então é pela fé, meu irmão, que você se torna filho, portanto, povo de Deus. É pela fé. E se alguém que vem ouvir esse vídeo, ou ler essa passagem, tenha algum tipo de herança genética com aquele povo do passado, com aquele povo que, na antiga aliança, foi chamado por Deus para ser a luz para os povos, o tempo desse povo já passou, porque agora o Israel de Deus é identificado em Romanos 9 como sendo a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é
a herdeira das promessas. E isto não pelo sangue, mas pela fé. E agora alcançastes misericórdia. E fizeste isso como? Não pelo seu esforço, não pela sua justiça própria, não por nenhum merecimento que você possua, porque você não os possui. Você era um imundo e as suas melhores justiças eram como o trapo da imundícia. Nós alcançamos misericórdia foi pelos méritos de Cristo e pela sua obra vicária, ou seja, por aquilo que Jesus Cristo fez no nosso lugar. Nós somos aceitos de uma vez por todas por Deus, porque ao olhar para nós, ele olha com os óculos de Cristo e assim não imputa mais os pecados a nós. Eles já foram imputados a Cristo e foram pagos e foram cancelados. Jesus Cristo é aquele que veio no tempo para consumar a obra de Deus, primeiramente nos redimindo, que é nos libertando da escravidão do pecado, e nos remindo, que é nos dando o perdão dos nossos pecados. Ele não apenas nos alforria, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos chama de filhos. Vocês não eram povo, vocês não tinham conseguido por meios próprios alcançar misericórdia, ou seja, mas agora vocês são povo e vocês alcançaram misericórdia somente pela graça, porque Deus amou vocês, vocês são agora povo de Deus. Isso, sem dúvida, muda muito o significado da dignidade humana, porque o ser humano, por si só, ele pode até mentir para si mesmo, dizendo que ele é alguma coisa, mas quando ele está sozinho no quarto, ele sabe que ele não é nada daquilo que ele conta para as pessoas. Ele não é nada daquilo que ele pôs lá no Instagram. Ele não é nada daquilo. Ele é um reles pecador, carente, necessitado da misericórdia de Deus. Mas quando nós nos encontramos com a graça de Deus, nós somos preenchidos de honra, de dignidade e de glória. Nós encontramos, finalmente, a completude que tanto buscamos. Ter a nossa vida alicerçada na rocha viva, na pedra angular que é Jesus Cristo, nos dá uma nova identidade, uma nova natureza, nos dá um novo propósito e nos dá a dignidade e a honra que necessitamos para viver abundantemente. Isto, tendo sido colocado, irmãos, nos leva a 3 breves aplicações. Como a gente pode pôr em prática essas verdades tão maravilhosas? Primeiramente, lembrando que esta nova identidade, esta nova natureza, deve nos colocar em total desapego em relação a este mundo, aos seus prazeres, aos seus objetivos, aos seus valores, aos seus bens. A gente não pode mais viver apegado com as coisas que são daqui, porque nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos povo de propriedade de Deus, nós somos nação separada. E, portanto, o que devemos fazer? Andar em progressivo anseio, em progressivo desejo pelas coisas que pertencem ao reino celestial e que nos preparam para receber a salvação. Então, devemos desejar ardentemente, inclinando o nosso coração, nos estimulando, tanto individualmente quanto comunitariamente, a lermos a palavra de Deus, a orarmos e jejuarmos, como vamos fazer essa semana, enfim, a congregar-nos, né? Não sendo possível fisicamente, pelo menos aqui, né, nos meios eletrônicos. Amém? A segunda aplicação é que este novo propósito proclamacional que Jesus Cristo nos dá, ele implica em que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus e se mantenha preparado para podermos aproveitar ou até mesmo criar oportunidades para pregar o Evangelho. E o que vem a ser o Evangelho? A boa notícia do Deus que intervém no curso da história e trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Deus é virtuoso, ele realiza maravilhas na nossa vida e nós precisamos
nos preparar dia após dia e nos dispor, encontrando oportunidades para proclamar o seu nome. E, finalmente, meus irmãos, a nova dignidade que recebemos de Cristo, ela deve resultar, primeiramente, no estado de arrependimento, né, de contristamento pelo nosso pecado, e também numa atitude de renúncia completa a qualquer vanglória, a qualquer reivindicação de merecimento na presença de Deus, a qualquer pretexto de boas obras, daquilo que eu faço, daquilo que eu deixei de fazer. Você está enganado se pensa que tem alguma coisa para barganhar com Deus. A salvação, ela é recebida completamente de graça. E todo o merecimento para chegar até esta salvação foi conquistado somente e totalmente por Cristo. Portanto, aquele que recebeu a nova dignidade em Cristo vive para a glória de Deus. Todo merecimento é atribuído a Jesus Cristo. Ele já não se preocupa em comprar a sua aceitação da parte de Deus. Ele sabe que é aceito e, portanto, vive em gratidão por tudo aquilo que Jesus Cristo fez e garantiu a nós na cruz do Calvário. Que dessa forma, meus amados irmãos, possamos desfrutar plenamente das características de uma vida daquele que escolheu alicerçar a sua vida sobre a pedra angular. Que Deus, assim, nos edifique casa espiritual em Cristo para a sua glória. Amém. Louvado seja.